Olá! Nas aulas anteriores, discutimos uma questão muito importante. A nossa compreensão filosófica sobre essa temática, infância, e epistemológica, ou seja, de conhecimento, definindo quais são as nossas perspectivas para o entendimento deste tempo da criança. Nas próximas aulas, e iniciamos com essa, discutiremos agora o nosso papel diante desta infância e desta criança. E uma das questões importantes que a disciplina também traz, por isso o nome Jogos e Brincadeiras na Infância, é o estudo do que significa brincadeira e jogo dentro deste tempo da criança, que é a infância. E por que isso é importante? Porque, além de todas as discussões que nós já tivemos, essa videoaula trará questões importantes que nós, como pedagogos, temos que diferenciar no momento em que estamos nos espaços educativos. Ou seja, há sim uma diferenciação entre a proposta da brincadeira e a proposta de um jogo. Essas duas atividades são consideradas atividades lúdicas? Sim. Como vocês viram no livro, existe uma interdependência entre esses dois termos. Mas eu gostaria, nesta videoaula, de esclarecer muito melhor, então, o que significa essa interdependência e também trazer um pouquinho da diferenciação. Além de sabermos que são termos que estão ligados, é importante que nós saibamos que existe uma diferenciação entre esses dois termos. Não para que a gente conceitue ou para que se decore, mas que a minha ação seja uma ação intencional, uma ação guiada pelo entendimento de que existe uma teoria que vai explicar cada termo desse, o conceito de cada situação dessa. Então é isso que eu quero que você, como futuro pedagogo, tenha clareza de que a relação teoria e prática deve estar sempre presente em nossas ações. E no momento em que vocês estiverem observando na disciplina de prática docente projetos integrados, vocês poderão perceber lá nas escolas que vocês irão visitar nesse semestre, as crianças brincando e entender um pouquinho desta diferença, não só nas escolas, também vocês podem observar nos parques, as próprias crianças das suas relações na família, primos, sobrinhos, até mesmo seus filhos, comece a observá-los na brincadeira, no momento em que brincam. E quais são as diferenças? Que situações as crianças vão mostrando ou desenvolvendo a partir do momento que elas brincam? Então, para iniciar a nossa conversa sobre essa conceituação, vamos pensar um pouquinho. Diferenciando jogo e brincadeira, né? Por que eu coloquei brincadeira versus jogo? Não é que quer dizer que uma coisa seja melhor ou que algo esteja contra o outro. Tanto a brincadeira como o jogo são duas ações importantíssimas para o desenvolvimento da criança. Isso nós já vimos no nosso livro, discutimos muito bem em nossos textos. No ambiente virtual de aprendizagem há muito material e outros vídeos também conceituando esses aspectos. Agora, o que é importante que vocês gravem, e aí, nesta videoaula, isso precisa ficar claro. A brincadeira é composta de processos mais livres. Ela pode acontecer no parque, ela pode acontecer em casa, ela acontece em qualquer espaço. Uma brincadeira cantada, uma cantiga de roda. Então, são organizações que as crianças fazem mais livremente, assim como nós vimos na aula anterior, uma brincadeira de corda. Elas podem ou não ter regras, uma brincadeira de corda, ela pode ter regra ou simplesmente eu posso brincar de pular corda. Uma cantiga de roda pode ter regra ou eu posso simplesmente brincar de roda. E essas regras na brincadeira, geralmente elas são menos rígidas, são mais flexíveis, as crianças têm liberdade de modificar. No meio da brincadeira ou quando estão envolvidas naquele processo, elas podem mudar as regras, não há uma rigidez. As brincadeiras podem ser individuais ou em grupo, certo? A brincadeira também pode ter
um brinquedo, isso é importante também a gente lembrar, e o brinquedo também pode ser um jogo. Por isso que ela pode ser feita individual ou em grupo. Eu posso brincar com um brinquedo sozinho. Só que quando isso acontece em grupo, geralmente isso sugere uma regra, um combinado. Mesmo que essa regra, assim como diz o nosso livro, seja implícita ou explícita. Ou seja, numa brincadeira de faz de conta, existem regras, cada um assume um papel. Não é um papel pré-definido, mas existe uma regra. Então, quando a brincadeira acontece em grupo, ela sugere sim uma regra. E o jogo? O jogo, diferente da brincadeira, ele sempre terá uma regra pré-estabelecida. Antes, um combinado, um jogo de xadrez, um jogo de futebol, um jogo de cartas, um jogo de tabuleiro. A primeira coisa que nós fizemos quando trabalhamos com jogos de mesa é vamos ler a regra. Então, ela está ela vem antes, ela é estabelecida antes. Apesar de poder ser adaptável. Eu posso adaptar a regra, dependendo do objetivo da minha atividade. E é importante a gente lembrar que o jogo, geralmente, ele precisa ser inicializado por um adulto ou por outra criança mais experiente. E a brincadeira, ela pode ser aprendida livremente, na observação, na participação. No jogo, como as regras são pré-estabelecidas, alguém precisa ensinar. Alguém precisa dizer, ou se a criança já é um leitor fluente, ela vai ler a regra daquele jogo. Hoje nós temos muitos jogos na internet e esses jogos têm uma regra. Mesmo que a criança jogue sozinho, este jogo, ele acontece de um jeito, ele tem um caminho para ser seguido. Ele não é apenas uma brincadeira. Os primeiros contatos das crianças com os computadores, geralmente são, né, no intuito da brincadeira, de buscar, mas à medida que elas vão se apropriando do conhecimento e vão entendendo, elas querem os jogos. E a regra é, eu preciso ir até aquela casa, eu preciso avançar nesta fase. Então, parece simples, mas ao mesmo tempo as coisas se confundem, porque a brincadeira também tem regra, o jogo também tem regra, a brincadeira precisa ser aprendida, o jogo também precisa ser aprendido, mas existe uma diferenciação. E uma dessas diferenciações está exatamente na regra e nos modos como essas brincadeiras são organizadas pelas crianças e, em alguns casos, organizadas pelos adultos. Geralmente, uma brincadeira dirigida, ela é um jogo. E a brincadeira dirigida é de responsabilidade do adulto no sentido da sua organização. E a brincadeira mais livre também é de responsabilidade do adulto, mas na forma de organizar esse espaço para que as crianças possam criar as suas próprias regras. Vamos observar uma brincadeira muito conhecida para que vocês entendam. A amarelinha. Uma das brincadeiras mais antigas que se tem é a amarelinha. E ela pode ser composta de vários elementos gráficos. A mais comum delas é essa que a gente está vendo aqui, né? O início, depois os números e o céu, né? Olha a alegria das crianças ao brincar. É uma das brincadeiras que tem uma maior variedade de regras ou de elementos ou de aspectos gráficos que pode se conhecer. E por que eu trouxe a amarelinha? Porque às vezes a gente confunde o jogo de amarelinha, a brincadeira de amarelinha. Então, quando é que ela se torna um jogo? Quando é que ela se torna uma brincadeira? Ela se torna um jogo quando há um combinado entre as crianças que se estabelecerá uma regra a partir do primeiro jogador. Quando ela é uma brincadeira, quando as crianças encontram uma amarelinha em qualquer espaço e apenas brincam e pulam e fazem o movimento deste elemento que geralmente está posto ou pintado ou armado em algum lugar. Então, a amarelinha, ela dá essa ideia exatamente
de que ela pode ser um jogo e que ela pode ser uma brincadeira. Por isso, a importância dessa aula, para que eu entenda que não existe algo que se defina como jogo ou brincadeira. Depende do contexto onde isso está inserido. Além disso, nós temos ainda algumas modificações que é importante que nós saibamos. A brincadeira ela pode sofrer mudanças, por isso que ela é uma brincadeira. Ela pode sofrer mudanças durante o seu desenvolvimento. Então, a amarelinha ela pode sofrer mudanças ou não. E isso vai variar de acordo com o interesse dos participantes no momento da sua vivência. Então, como a brincadeira pressupõe regras mais flexíveis, ela está sujeita a mudanças sem uma combinação prévia daqueles que estão participando. Já no jogo, se nós pretendemos fazer alguma modificação ou inserir uma nova regra, nós devemos interrompê-lo ou combinar antecipadamente. Então, o que isso significa? Num jogo de queimada, nós poderemos ter a regra combinada antecipadamente ou mesmo depois nós teremos a mudança das regras de uma outra forma de brincar, de um outro jeito de ser e das crianças também organizarem essa brincadeira. Então, esse é um aspecto que pode variar. Nós poderemos ter um jogo de queimada com regras pré-estabelecidas e uma brincadeira de queimada que as crianças podem mudar essas regras ao longo desse processo. Vamos verificar mais um slide. E aí nós queremos aprofundar esses conhecimentos, nós teremos 2 livros indicados que vocês podem pesquisar. Um é da professora Chizuko Kishimoto, uma pesquisadora da USP. Ela tem um livro Jogo, Brinquedo e Brincadeira na Educação e a Educação, que está na biblioteca. E um outro livro é da professora Adriana Friedman também, que é uma grande pesquisadora, e ela vai trabalhar sobre a arte de brincar. E aí ela vai trazer jogos, brincadeiras tradicionais e outras possibilidades que é possível você desenvolver nesse processo. Então, é importante que vocês saibam que, mesmo sendo termo interdependentes, há diferenças no momento em que nós formos organizar, quando nós formos utilizar a proposta do jogo e da brincadeira como uma proposta metodológica ou como eixo do currículo dentro das instituições educativas onde nós estivermos presentes. Então, isso é importante, você entender. As crianças não precisam. O que as crianças precisam é de muito jogo e muita brincadeira. Até a próxima.